Estamos aqui para falar um pouco da história do Brasil e viemos aqui ao marco do descobrimento, a cidade de Porto Seguro, para falarmos sobre a epopeia do descobrimento do Brasil, dos descobrimentos portugueses no século XV, e a gente vai mostrar em loco para tornar a aula mais interessante. Aqui, como vocês estão vendo ao fundo, ali de frente à igreja que os portugueses batizaram de Nossa Senhora da Pena, vocês podem ver que há uma cruz. Aquela cruz ali é dito que foi fincada ali para a segunda missa que foi feita no país pelos portugueses. Essa cruz, é importante salientar o fato dela estar ali, porque muito se diz na historiografia oficial que os portugueses vieram única e exclusivamente com intenção de ganhar dinheiro, de vir em busca de ouro, porque o contexto na época realmente fazia com que os portugueses se interessassem por isso, por riquezas, né? Especiarias e ouro, porque havia na Europa uma crise de metais preciosos. Mas o mais importante é salientar que os portugueses, eles também tinham como primordial princípio a catequização dos índios, a expansão dos evangelhos. Então foi feita uma primeira missa na chegada, numa cidade próxima aqui chamada Santa Cruz Cabralha, que eles chamaram de Ilha de Vera Cruz, porque eles pensavam que aqui, logo no início, era um conjunto de ilhas, e depois eles vieram para cá, porque precisavam de um lugar alto que fosse uma fortificação, que fosse algo que eles pudessem vislumbrar a vista pelo mar de possíveis inimigos da nova terra. Então aquela cruz ali em frente à igreja de Nossa Senhora da Pena foi fincada ali como marco da primeira missa. Ali a igreja, como a gente já vem falando, os portugueses tinham uma finalidade religiosa ao vir aqui, que era evangelizar. Então a igreja sempre era construída, vocês podem ver que há uma praça ao redor. A arquitetura do Brasil, ela é toda feita assim a partir de uma praça, né, de um centro administrativo. Ali é um forte que servia em cima como centro, o primeiro centro administrativo do local da vila, e também como prisão. Algumas pessoas eram presas ali se elas não seguissem as ordens, as leis do local, né? E principalmente as ordenações manuelinas, que era a lei da época. Então, igreja de Nossa Senhora da Pena, primeira cruz, marco da primeira missa, a prisão, centro administrativo, em rol da praça. Agora a gente vai ver o marco do descobrimento, logo ali. Esse marco do descobrimento, ele é importante porque quando os portugueses aqui chegaram, deixaram apenas 2 degredados. Só que não tinham interesse logo de início em ficar aqui, porque era uma floresta densa. Então eles estavam no objetivo de ir para a Índia, porque o objetivo era chegar à Ásia para fazer comércio com os asiáticos, evitando a rota da seda por terra pelo continente europeu, que era dominado pelos genoveses e venezianos. Então vamos dar uma olhada, que o marco só foi colocado aqui em 1535, 35 anos depois, porque é aí que se começa realmente o início da colonização dessa terra pelos portugueses. Vamos lá. Dá pausa aí a gente coloca. Tem que fazer uma edição. Aqui estamos no marco do descobrimento. Diz que esse marco, essa pedra, foi trazida pelos portugueses no ano de 1535, ou seja, 35 anos depois da chegada, e esse foi o marco onde eles diziam que a terra agora pertencia à coroa portuguesa, para que possíveis invasores entendessem que aquilo ali era uma terra protegida. Isso é feito de pedra, é uma pedra original trazida desde aquela época, e existe um símbolo da cruz de Malta ali, porque aquela cruz simbolizava os antigos templários, a Ordem de Jesus, que financiava as navegações marítimas naquele momento, principalmente em Portugal, porque naquela época
os templários, as ordenações religiosas da igreja, elas, depois que os templários foram dissolvidos pela Europa, eles foram se fincar, foram criar uma raiz ali em Portugal. Eu vou pedir para o cinegrafista aproximar um pouquinho mais para se ver a pedra um pouco mais de perto. Então esse seria o local, o marco de posse do terreno feito pelos portugueses, o marco histórico. Agora aqui, desse ponto de vista, dá para dar um panorama geral para vocês verem como eles fizeram essa primeira vila. Aqui estamos ainda fazendo uma aula de campo sobre os descobrimentos, o descobrimento do Brasil, as grandes navegações portuguesas do século XV. E aqui a gente vai observar um ponto interessante, que eu vou caminhar aqui com vocês para mostrar, que é o mirante da vila, por conta de que os portugueses preferiam sempre um local mais alto para ter a vista privilegiada de possíveis invasores das terras. Então, daqui a pouco nós iremos ver o farol ali, que é o lugar onde eles faziam, né, as vigílias e a prontidão para vigiar possíveis invasões da nova terra. Então, chegando aqui, vocês podem observar, o lugar é bastante alto, é um mirante onde se pode ver o horizonte da vinda por mar, e aqui os portugueses poderiam ter um adiantamento do perigo possível de invasão, porque naquela época a busca por essas terras, por novos horizontes, por riqueza dentre essas nações era muito grande. Então fica aí à vista para todos verem, além de ser, claro, um lugar realmente muito bonito. Esse seria um outro local interessante e foi construído ali, data de 1885, já é uma época em que a colonização já se avançava muito pelo país, pela América Portuguesa, como eles chamavam, né? E aqui seria também, de novo, uma sede administrativa, onde os portugueses aqui, alguns, faziam ali, né, os despachos executivos daquele período. Rodeando aqui, nós iremos ver novamente um imenso descampado, não é? Uma igreja ao fundo, mais algumas casas, denotando a vila. E aqui vocês podem perceber que isso foi o primeiro evento, o que marcou a história do país. Que o país nasce sempre, vocês podem observar por todas as cidades, em torno de uma praça, de uma igreja e de casas. Estrangeiros vêm aqui às vezes e ficam perguntando uma coisa interessante, que é por que as casas aqui no Brasil elas são coladinhas uma na outra. É por conta do planejamento das casas, como Portugal fazia lá na Europa, né? As casas eram pegadas. Se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, o tipo de casa é uma casa separada da outra. Existe um jardim, existe uma área, uma mureta verde, onde eles moram. Mas aqui ficou para nossa herança essa arquitetura portuguesa, no sentido de fazer as casas coladinhas uma na outra. Muitas dessas casas provavelmente foram habitadas por indígenas.
Aqui a gente vai observar uma coisa interessante, que é outra parte do mirante, né? E aqui uma pequena capela, uma igrejinha, novamente denotando a religiosidade dos portugueses, porque também vieram para aqui muitos padres jesuítas, né? Que eram os padres da época, missionários, para fazer a catequização dos indígenas. Então aqui está a pequena capelinha, não é? Onde ficavam também aqui alguns seminaristas, que eram pessoas que estavam sendo preparadas para a vida religiosa, para a vida de padre. Lá ao fundo, novamente, o mirante, o alto do mirante. E aqui essas fitinhas as pessoas colocam aqui porque hoje é um evento turístico, né? Você colocar para pedir alguma coisa, fazer alguma prece. Andando mais um pouquinho aqui, há uma coisa muito interessante de se observar, que são ruínas do pequeno seminário que tinha aqui, que fazia-se as orações, a primeira missa matinal, e aqui eles vinham depois, provavelmente monges, padres, fazer aquela oração. Era um local também que posteriormente foi utilizado na catequese dos índios. Então dá mais um panorama, a igreja, as casinhas da vila ali ao fundo, a praça, o local alto, como já foi dito, né? Porque seria o mirante onde os portugueses faziam aqui suas observações de precaução para não tomarem de surpresa invasões, principalmente de espanhóis na época, né? Que apesar do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que foi feito de não agressão, de não invasão das terras, eles tinham muito medo desse tipo de problema de invasão.